Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma civilização extremamente importante pertencente ao continente africano, que é a Núbia. É uma antiga região no nordeste da África, situada ao longo do rio Nilo. Dessa primeira, nós temos então a primeira catarata, que vai dar o início a esse território, até as proximidades de Khartoum. Khartoum, em outras palavras, é onde seria basicamente hoje o atual Sudão. Além do Vale do Nilo, inclui-se também áreas desérticas, a leste até o Mar Vermelho, e a oeste até o deserto da Líbia. Então nós estamos falando de um território que teve uma importância muito grande dentro da história, as contribuições foram muito fortes desse povo, e também nós tratamos aí de várias perspectivas social, econômica, religiosa, que nós vamos apresentar algumas características importantes aqui para vocês, sobre a história da Núbia, ou seja, algumas curiosidades aí para vocês. E traremos então 5 características para vocês aqui. Vamos então à nossa primeira característica. A escrita. Os núbios também desenvolveram um modelo próprio de escrita utilizando-se de hieróglifos, chamado de escrita meriótica. E aí você vai ter um sistema diferenciado, né, que era desenvolvida pelos habitantes de Meroe, ou seja, nós estamos falando de uma região específica aqui. Nesse tipo de escrita, há a presença de 23 sinais, né, usados para representar as consoantes, vogais, sílabas, onde os grupos de 2 pontos são geralmente utilizados para separar duas palavras. Então você já tem uma característica aí, você já tem alguns métodos que são apresentados. A escrita meriótica ainda não foi decifrada, então existe essa dificuldade, né? Porém, né, os pesquisadores classificam desde 1909 esses escritos como um tipo construído a partir da sua forma. Então pretende-se basicamente, obviamente, aprofundar os estudos, né, para conseguir efetivamente decifrar esse tipo de escrita, que é uma escrita característica do povo da Núbia, né? Então aí nós tratamos da primeira característica. Vamos à próxima característica. A religião. Núbio também tinha uma religião própria e adoravam seres antropomórficos, né? Aí nós podemos citar entre eles a Penendek, né? A Penendek é um deus, né, que é um deus da guerra, né, e era apresentado com 2 formas. A primeira forma era corpo humano e cabeça de leão e 4 braços. Essa é a primeira referência. Na segunda referência nós temos peito e braços humanos, cabeça de leão e o resto do corpo na forma de serpente. Então nós encontramos aí, a partir dessas 2 referências, né, um desses deuses que era efetivamente cultuado entre os núbios. Os núbios acreditavam no poder sacerdotal, da interpretação e das vontades dos deuses. Isso era uma característica muito comum dentro desse povo. Por exemplo, enviar mensagens do fim de um reinado, aí a gente está falando de uma forma mais geral, né, era efetivamente muito respeitado entre eles. Nesse caso, né, quando era o fim do reinado, o rei era obrigado a suicidar-se. Ele e também toda a estrutura que ele tinha próxima a ele, ou seja, aqueles auxiliares da alta cúpula do reinado. Todos eles eram obrigados a se suicidar, e aí você tinha outros processos que veremos mais adiante, relacionado à sucessão do reino. Vamos à nossa próxima característica. A mineração. Os núbios dominavam as fases do processo metalúrgico, desenvolveram técnicas avançadas de extração de minério
e fundição a partir de fornos de alta temperatura. Então eles conseguiram, a partir desse tipo de tecnologia, dominar efetivamente essa arte. A construção desses fornos, né, que citamos aqui, utilizavam barro extraído das margens do Rio Nilo. Então você praticamente construía quase que um forno que se tornava uma cerâmica, né, usando lenha, né, obviamente, do abastecimento que se fazia necessário para esses fornos aí. Então se tinha todo esse material, se construía esses fornos para efetivamente poder então trabalhar com essa condição da metalurgia, ou seja, essa necessidade que se tinha, né? Depois de fundidos, os materiais, né, os metais, né, eram utilizados de várias formas, construção de ferramentas, né, materiais de trabalho, armas, né? Então tudo isso era efetivamente um dos aspectos. Outra questão importante que nós precisamos citar também dentro desse contexto era a confecção de joias, né? Os núbios tinham essa habilidade, né, de construir joias, de fazer, ou seja, aquele trabalho que nós temos hoje com os ourives, né, que são aqueles profissionais que produzem joias, isso já era uma arte desenvolvida pelos núbios. Então aí você já tem uma referência importante que vai efetivamente se conduzir também a um comércio, né? Bem como também a extração de pedras preciosas, isso era uma das características, e rochas ornamentais, eram características aí que nós vamos encontrar entre esses povos que viviam na África, né? Vamos então à nossa próxima característica. Os reis da Núbia. Então, os reis da Núbia, nós tínhamos assim um processo de sucessão, ou seja, quando acabava um reinado, vinha outro. Então nós temos alguns aspectos aqui que são apresentados no formato dessas sucessões, né? Na Núbia, quando o rei morria, né, seu poder era entregue a seu irmão. Então isso era uma característica, ou seja, um dos processos de sucessão, que governava de forma vitalícia, então até a sua morte. Na sequência nós temos um outro formato, né? O trono era passado para cada 2 irmãos sobreviventes. Então se um irmão morria, né, os outros assumiam esse trono. E num terceiro formato de sucessão, né, terminava a sucessão, o poder real era entregue ao filho mais velho, né, de quem primeiro reinou. Então você veja que já existe um outro processo aqui, um outro formato de sucessão, né? Só depois era retomado, né, a linhagem de irmão para irmão. Então isso é uma característica. Então você pode perceber que são formas de sucessão que são encontradas na história da civilização na Núbia. Vamos então à nossa próxima característica. As atividades econômicas. Bom, a gente já pode perceber que esse povo, né, que já tinha um domínio de construção e a utilização de fornos, eles vão ter também o domínio sobre a relação de formação de cerâmica, ou seja, construir cerâmicas, né? Diversas formas, vasos, cerâmicas ornamentais, então isso já era uma das práticas também desse povo, né? Os oleiros núbios fabricavam principalmente vasos arredondados, né? Na sua maioria com cores vermelha e preta, então isso era muito comum entre esses povos. Os núbios também cultivavam trigo, cevada, domesticavam bois, né? Cabras, ovelhas, carneiros, praticavam a pesca. Isso também era uma das características econômicas que era desenvolvido entre os núbios, né? O cultivo da terra utilizou-se um equipamento, né, que foi a introdução da nora. Nora, na realidade, é uma roda pérsica movida por um boi, que vai efetivamente facilitar o trabalho, né, principalmente no cultivo da terra. Então, isso é uma das características que a gente vai observar ali também. Mais uma questão econômica muito importante que a gente tem é a troca de objetos de cobre, né, de conchas, pedras talhadas. Os núbios ofereciam as chamadas gomas, né, incenso, pele de animais, você vai ter a questão de madeiras
de boa qualidade, marfim, ouro, principalmente pedras para também construção de templos, que era uma relação muito importante nesse momento, principalmente por essa religiosidade muito forte, não só entre os núbios, mas também outros povos, né? E aí a gente vai também observar esse fornecimento de materiais que era para o Egito. Então se vendia muito esses materiais também para os egípcios. E aí a gente vai perceber então que a sociedade, né, ou seja, a civilização da Núbia era efetivamente uma civilização muito desenvolvida, né, com características econômicas, sociais, religiosas, todo um processo hierárquico muito bem instituído. Espero que tenha contribuído para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa civilização, a civilização da Núbia. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.